Preocupação de mãe. Como ela pode prejudicar o teu filho? Nesse vídeo eu venho compartilhar contigo reflexões sobre este assunto. O que é preocupação? O que acontece quando nos preocupamos? E sugestão, né, de como você pode transformar essa preocupação. E se você não é mãe, mas se preocupa com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe, com a tua amiga, com a tua colega de trabalho, então esse vídeo também é para você. Aproveite até o final para pegar essa sugestão. Então, o que acontece quando nós nos preocupamos? Primeiro, né, vamos imaginar que a gente ficou sabendo de algo que aconteceu com uma pessoa, né, que a gente se relaciona, que a gente gosta. Quando a gente soube dessa informação, a gente tem uma reação automática, instantânea, né, no corpo de preocupação. Então o corpo reage àquela informação. E o que é essa preocupação? Observa aí. A preocupação é um sentimento de medo por aquilo que já aconteceu ou que a gente imagina que pode acontecer com aquela pessoa. Vamos usar um exemplo aqui, mas é claro que você vai pegar e vai levar para a tua vida, para o que acontece ali na tua realidade. Um exemplo de um filho que fica desempregado. E a mãe começa a pensar: ai, como que o meu filho vai pagar as contas? Como que ele vai se sustentar? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai demorar para arrumar outro emprego? E então ela tem medo do que pode vir a acontecer com ele nessa situação de desempregado. Essa situação de desempregado provoca o medo. E o que é o medo? É uma emoção de frequência baixa, de calibragem baixa. Baixa em relação a quê? Tem uma lista, né, uma tabela, que está mapeado isso, né, que são a escala das emoções humanas. E o medo é uma vibração baixa, uma frequência baixa. E então observa quem que está sentindo o medo. Você, né? Você que está aí preocupada. E olha só, se você me acompanha aqui, você já ouviu eu falar que tudo, né, é feito de energia, tem uma frequência que se expande em onda com uma informação. O mesmo mecanismo que faz com que chegue a programação da televisão no nosso aparelho de televisão, né? Ou no rádio. Então, você vê aquela onda que chega ali na televisão com a imagem, enfim, com a informação da novela? A gente não vê, mas a onda chega e o aparelho receptor, né, codifica aquilo e nos passa através de uma imagem, de som. Então, a gente não vê, mas existe, né? Existe essa onda. Então, da mesma forma, acontece com a gente. Acontece com o que a gente sente, tá? Tem uma frequência, tem uma informação que se expande do nosso corpo em forma de onda. Então, essa onda sai de nós. Vamos usar o exemplo, né, do medo, da preocupação, mas isso vale para qualquer outra emoção, né, qualquer outra informação. Então esse medo ele sai de nós, né, se expande do nosso corpo e ele retorna também em forma de onda para a nossa vida. E como que ele retorna? Ele retorna trazendo para a nossa vida mais situações que são ressonantes com aquela informação, que são de mesma calibragem, que são baixas, como o medo. Então a gente vai ter outras experiências acontecendo na nossa vida que nos provocam esse sentimento de medo novamente. É como, né, muitas pessoas dizem isso para fixar, eles repetem assim: você tem mais do mesmo. Então, tem mais situações com a mesma, né, emoção, de emoção parecida, de emoção correspondente, tá? Assim, ó, se você nunca ouviu falar sobre este assunto e não me conhece, não tem por que acreditar aqui no que eu estou te colocando, você pode pesquisar sobre campo eletromagnético, você pode pesquisar sobre, né, o que acontece com a nossa mente quando a gente, né, tem um pensamento negativo, que ela gera uma imagem. Então, olha só, agora que eu falei nessa parte da mente, eu me lembrei de falar o seguinte. Quando eu, né,
eu tô aqui, senti a preocupação, senti o medo. Então, eu estou emanando essa onda essa frequência de medo e vou ter mais situações para, né, vivenciar o medo. Então, eu estou me prejudicando ao me preocupar com o outro, certo? Agora, como eu estou prejudicando o outro também com este sentimento de medo? Olha o que, que a nossa mente faz. Se eu te contar, né, que hoje eu atravessei a rua, eu estava com uma calça branca e essa blusinha rosa aqui, e passou um carro, né, em cima de uma poça e me molhou toda, você já criou essa imagem na tua mente. Só pelo fato de eu te contar, a tua mente automaticamente já montou essa imagem, tá? Tem muitos testes que as pessoas fazem para provar, para comprovar isso para o outro, quer dizer assim, ó, não pense num cachorrinho branco de focinho preto. A tua mente automaticamente, instantaneamente, já montou essa imagem. Então, utilizando o mesmo exemplo lá do filho desempregado, né? Quando você, né, soube que o teu filho ficou desempregado, a tua mente já cria imagens do teu filho, né, sofrendo, passando dificuldade ou até mesmo chorando. Então a tua mente criou, né, imagens negativas do teu filho. E você acredita que você manter essa imagem negativa do teu filho aí na tua mente é bom para ele? A gente não precisa nem, né, entender de campo eletromagnético para saber, para ter certeza que não. É só a gente observar, né, a nossa vida, como as coisas acontecem, que a gente vai constatar que não é bom para a pessoa que a gente mantenha aquela imagem negativa dela. Por que, que é negativa? Né? Porque é a imagem que você não quer para o teu filho, não é assim que você deseja vê-lo, né? Para baixo, sofrendo, ou chorando, ou preocupado, ou arrasado. Então, a gente, quando se preocupa, eu sempre utilizo assim este exemplo. É como se a gente estivesse vendo aquela pessoa ali que a gente ama, que a gente quer ver bem, na beira de um precipício e a gente mesmo vai lá e empurra essa pessoa. Então, a preocupação, ela está prejudicando tanto quem sente, né, a preocupação, quanto a pessoa, né, que é o alvo ali da preocupação. Ela está prejudicando todo mundo. Aí você pode estar se perguntando, né? Então, mas como que eu faço se eu sinto instantaneamente ao saber do que está acontecendo, né? Ali o problema da pessoa que eu me relaciono, do meu filho, né? Da minha mãe, da minha nora, do meu neto, seja de quem for. Você soube e sentiu automaticamente. Então, como que faz, né, para não se preocupar se é automático? Você pode estar se perguntando isso. E eu vou compartilhar contigo o que eu faço, tá? Pode ter muitas outras maneiras, mas eu vou te trazer o que eu costumo fazer. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já parou para pensar por que nós nos preocupamos? Então, olha só. Eu acredito que é bem importante a gente fazer essa reflexão justamente para poder, né, ser algo a mais para a gente se agarrar, assim, para não manter aquela preocupação negativa. Nós nos preocupamos porque é um comportamento aprendido com a nossa mãe, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. A gente viu, a gente acompanhou o passo a passo de como eles faziam. Então a gente entendeu que é natural se preocupar, especialmente a mãe, né, os pais com o filho. Porque a gente viu esse padrão acontecer na nossa família, na família de todas as outras pessoas. E inclusive, você pode aí estar pensando que se você não se preocupar, você não vai estar sendo uma boa mãe. Que se você que é o teu dever se preocupar. Mas se você parar um pouquinho mais e pensar sobre isso que eu estou te dizendo, você vai constatar. A gente repete o padrão, né, dos nossos pais, de como cozinha, de como cuida do filho, né, de como se comporta enquanto marido, enquanto esposa, enquanto se comporta como pai, enfim, como profissional. A gente copia, a gente modela muitos dos comportamentos dos nossos pais. Então, você aprendeu que assim é o certo, que é o teu dever se preocupar e que não tem como ser de outro jeito. E se você pensar um pouco diferente disso, talvez, sabe o que pode acontecer? Você se sentir culpada.
Porque uma boa mãe, ela tem que se preocupar, é o dever dela de se preocupar com o filho. Mas eu deixo esse assunto para você refletir mais profundamente, tá? Porque ele merece muito este ponto, sabe, do porquê nós nos preocupamos, ele merece muito a tua atenção. Mas, por tudo que eu falei anteriormente, você entende que quando a gente sente a preocupação, a gente prejudica aquela pessoa que a gente ama e também a nós mesmos? Então, o que a gente pode fazer de diferente do que a gente vem fazendo ao longo do tempo, prejudicando aquela pessoa que a gente ama? Só que a gente fazia isso de forma inconsciente, sem saber que estava prejudicando, achando que estava até ajudando, não é mesmo? Olha só, o que eu faço? Eu entendo que cada situação que a gente passa, cada experiência, cada coisa que nos acontece é uma oportunidade de aprendizado. E o que o aprendizado faz na minha vida? Me torna melhor, me torna maior, sabe? Melhora, me potencializa. Então é uma grande oportunidade que eu estou tendo, qualquer situação que eu julgue negativa. Vamos usar o exemplo do desemprego. Aquela pessoa ali, né, o filho que ficou desempregado. Ele pode ter a oportunidade de um emprego muito melhor, que ele não teria se ele se mantesse lá naquele emprego anterior. Ou ele pode constatar, né, verificar ali que ele não estava feliz naquela profissão e apenas resistia, né, em mudar. E que ele, né, olhando um pouquinho mais profundamente, pode descobrir que ele sempre sonhou em fazer uma outra atividade profissional. E isso ser muito melhor para ele. Ou então ele pode descobrir que ele quer agora, a partir de agora, empreender e ter uma experiência fantástica e prosperar muito mais. Então percebe que o desemprego foi um degrau que impulsionou ele para cima, que deixou ele muito mais próspero, muito mais feliz. Enfim, esse é um aspecto, né? Olhar para a dificuldade, para o problema como uma oportunidade de aprendizado. E o segundo aspecto é reconhecer naquela pessoa os seus potenciais, que ela é capaz, que ela tem muitas, né, capacidades e habilidades de transpor aquela situação, sabe? E sair dali muito melhor, muito mais forte. Então ela tem tudo isso dentro dela, ela tem como dar conta, ela tem como resolver, ela tem como, né, ultrapassar aquele obstáculo, aquele desafio. E assim, ó, o mais importante, lembra que eu te falei que a mente já começa a criar uma imagem da pessoa, quando a gente está preocupado, uma imagem negativa, dela triste, dela para baixo? Então, nesse momento, quando a gente, né, traz essa consciência positiva sobre o que está acontecendo, sobre a pessoa, a gente cria intencionalmente uma imagem positiva, né? Por exemplo, usando o exemplo do teu filho. Uma imagem dele com uma postura seguro, confiante, feliz. Uma imagem dele com um sorriso nos lábios, com um olhar com um brilho, que talvez você nunca tenha visto antes, mas você cria tudo isso nessa imagem. Você cria ele nessa imagem te contando que ele está muito bem, né, do jeito que talvez ele gostaria de ficar. Então tudo isso você coloca aí nessa imagem. Você mantém forte, convicto dessa, né, convicta dessa imagem, e você todos os dias você traz essa imagem à tua mente, na certeza de que, né, o teu filho, essa pessoa por quem você teve essa preocupação, vai ficar bem, porque ela é capaz, porque ela tem potencial para isso, porque ela é incrível, e você traz essa imagem dela sorrindo para você, te contando que está muito bem. Então é assim que eu faço, tá? E eu acho muito importante compartilhar esse assunto, porque eu sei que é um assunto, né, de situações que todos nós vivenciamos na nossa vida. E eu desejo sinceramente que você faça as tuas reflexões e se pergunte: é isso que eu quero para o meu filho, para minha esposa, para minha amiga, né? Manter essa imagem negativa dela? E outra coisa, minha querida, meu querido, preocupação não é sinônimo de amar. A gente pode até ter acreditado nisso a vida toda, mas não é. Preocupação não é sinônimo de amar. Então, fique com o meu carinho e até mais.